Estamos no ar! Economia é Fácil, o programa de economia da... Opa, tirando o bannerzinho aqui, o Economia é Fácil, o seu programa de economia da Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Já estou aqui tirando aqui os convidados aqui do ar, daqui a pouco eu chamo eles, meus amigos e minhas amigas que estão aí nos ouvindo. Sou Almir César Filho e começa agora o Economia Fácil, o seu programa de economia da Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos de rádio online, como o Radiosnet, que é o nosso aplicativo parceiro, ou pode baixar o nosso aplicativo lá na Play Store, o aplicativo exclusivo da Web Rádio Censura Livre, tá bom? Edição especial do programa, é uma edição especial porque o tema da semana é o tema que é o principal fato, não só econômico, o principal fato político da semana, que são as grandes manifestações nos Estados Unidos. O tema do programa de hoje é racismo estrutural, recessão e desemprego. Estados Unidos são o Brasil de amanhã? Então é o tema do programa de hoje, do Economia é Fácil. Hoje é dia 4 de junho de 2020. Essa edição está sendo gravada e transmitida hoje, dia 4 de junho de 2020. Conto sempre com o apoio do meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo, lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre. Eu estou na minha residência. Estou aqui cumprindo o isolamento social. Então, mandar uma boa noite para o meu amigo Antônio de Pádua. Antônio, você nos escuta? Vou dar uma boa noite aqui para os ouvintes. Muito boa noite, Almir César Filho, os internautas e os seus convidados. Um bom programa, Almir. Obrigado, Antônio. Obrigado pelo apoio. Obrigado aí pela participação. Também queria dar uma boa noite, já no começo do programa, a mais um convidado que participou até da edição da semana passada, que é o historiador Gustavo Pelle. Gustavo, você me escuta? Escuto. Dê uma saudação aí para os ouvintes. Boa noite a todos, mais um prazer estar aqui com vocês, prazer desse convite do Almir. O tema é essencial, urge, e vou ficar com a frase, né? Além da vida dos negros importam, não basta ser não racista, é preciso ser antirracista. Muito bem, obrigado, Gustavo. Trouxe também um outro colega, outro amigo que vocês já viram em algumas edições, é um outro habitué aqui do programa, que é o economista João Paulo Carvalho. João Paulo, dão aí uma boa noite aos nossos amigos, ouvintes. Boa noite, Almir. O microfone está desligado. Boa noite aí ao Gustavo, ao Flauzino, que também está aí no backstage, ao Antônio. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para discutir aí, para tentar trazer uma análise econômica dos fatos que estão acontecendo essa semana. Obrigado, João Paulo. E também contamos aí com a participação do nosso amigo Flauzino Antunes Neto, economista também, que vai falar um pouquinho conosco também sobre as questões estruturais dos Estados Unidos. Flauzino, você está nos escutando? Dá uma boa noite aí para os nossos ouvintes. O microfone está desligado, Flauzino. Tá, o Flauzino, talvez pelo delay, ele não está nada. Flauzino, uma boa noite. Dá um alô aqui para os nossos ouvintes. Boa noite, Almir. Agradecer o seu convite mais uma vez para estar presente aqui na Web Rádio Censura Livre, no programa Economia é Fácil, onde a gente tem aí uma oportunidade de falar para a classe trabalhadora, um espaço livre para que a gente tenha a clareza de expor as nossas ideias que ajudam a ganhar massa e consciência, né? Um abraço aí ao Antônio, que é da equipe, grande parça, estamos aí junto. Quando eu chamo os convidados que também estão aí junto, né? É o Gustavo e o João Paulo, e aos ouvintes, né? Não sei se eu já saudei todos os ouvintes, agradecer aí, estamos juntos, vamos fazer um bom debate, e obrigado mais uma vez pelo convite.
Então, vocês ouviram aí os nossos 3 convidados do programa de hoje, mais o Antônio também, lá operando, lá no estúdio, retransmitindo para o www.clwebradio.com, tá? E também para os aplicativos de rádio online. Então, você tem essa outra opção para assistir essa edição do programa. Queria pedir aos nossos amigos que estiverem nos acompanhando, principalmente pela live do Facebook, comentar aqui, dar o like, tá? Aqui em cima vocês estão vendo, né? Bota um coraçãozinho, bota um alô, escreve aí também. Nós já temos 2 comentários. Comente também. Boa noite, Dirley Santos, nosso amigo. Um bom programa, os participantes, tema fundamental para entender o momento que vivemos. Obrigado aí, Dirley, pela audiência. Nós temos aí também o Leon Neves, que participou aqui conosco, também historiador, numa outra edição, dando uma boa noite. Então, você que estiver nos acompanhando, compartilhe, estiver pela live do Facebook, e estiver nos assistindo depois, pelo vídeo lá no canal do YouTube que a gente sobe, se inscreva no canal, dê o like e compartilhe para fortalecer aqui o projeto da Web Rádio Censura Livre, né? Como sempre, gente, antes de começarmos ao tema e ao debate com nossos amigos, né, uma bancada até interdisciplinar, não é só economista, estamos aí, inclusive, com um historiador, nosso amigo Gustavo Kelly. Eu queria trazer o tema do programa de hoje, né, o que nos levou exatamente a esse programa. Nós tínhamos até uma pauta outra, né, já preparada há 2 semanas, e resolvemos adiar para tratar desse fato, que é um fenômeno social gigantesco, de uma proporção de milhões de pessoas estão em marcha, estão fazendo manifestações de manhã, de tarde, inclusive de noite, nos Estados Unidos, nas principais cidades dos Estados Unidos, desafiando, inclusive, diariamente o toque de recolher, né, decretado em algumas cidades, principalmente nos horários após o pôr do sol. Nos Estados Unidos está na primavera para verão, então 8 horas da noite em muitas cidades, toque de recolher, correndo risco, inclusive, de não é multa, é ser preso. Então, hoje temos um informe que há 10 mil pessoas presas nos Estados Unidos, apenas motivadas por terem participado de manifestações, não porque quebraram alguma coisa, vandalizaram, que é um outro tema, né? Quer dizer, um subtema que a gente deve tratar aqui, mas nem por isso, só por terem participado de manifestação, porque a manifestação seguiu por uma rua diferente da combinação, porque ela se enfrentou com a polícia, não necessariamente por causa de vandalismo, e tudo porque um grande protesto contra o racismo e, especialmente, a questão da violência policial racista, né, que culminou com um episódio que foi a centelha para essa grande mobilização, para essa jornada de luta que vem acontecendo nos Estados Unidos, que foi o assassinato do cidadão estadunidense George Floyd. Uma pessoa comum, um afro-americano, desarmado, que foi vítima da violência policial de uma forma muito bizarra. Ele morreu ao ser preso, sem demonstrar nenhum tipo de resistência, e simplesmente foi preso durante o ato de algemamento, porque ele foi imobilizado, se dá para dizer isso, enforcado com um joelho sobre o pescoço dele. Não foi um episódio isolado, mas foi a centelha, né, a fagulha necessária para essa explosão que vem varrendo os Estados Unidos, e não só, o mundo todo, porque a partir do final da semana passada, as manifestações começaram a acontecer nos Estados Unidos e mesmo no Brasil com essa temática. Essa temática, por si só, ela é muito forte, ainda mais num país como os Estados Unidos. Eu vou até que botar algumas fotos, pedir licença aos nossos amigos convidados do programa de hoje, né?
pedir a licença deles, para botar algumas fotos que são emblemáticas e a gente botar também alguns quadros, né? Nós estamos trazendo aqui alguns quadros sobre desigualdade racial, que é o que há por trás, né, da questão. O racismo estrutural nos Estados Unidos, mas não só, porque o racismo estrutural nos Estados Unidos sempre existiu. Talvez maior, menor grau, mas há uma diferença, talvez que seja combustível, o catalisador. Se a gente for ficar usando essas analogias de incêndio, que eu andei ouvindo muito, que é um ingrediente econômico. O racismo estrutural, o racismo, ele não tem um componente cultural, político, comportamental. Ele também tem um componente econômico. E dessa vez, né, ele é incrementado por esse catalisador, por esse aditivo, que é os Estados Unidos ter sido arremessado numa recessão e num desemprego. Os Estados Unidos, até o começo de março, registrava-se pleno emprego, certo? Pleno emprego. Pleno emprego em termos, né? O desemprego abaixo dos 5%, que nos Estados Unidos dá para ser considerado pleno emprego. E, em poucas semanas, os Estados Unidos acabou registrando um desemprego acima de 20%. E esse desemprego não é causado pela política de isolamento social, mas sim pelo impacto da pandemia na economia e por uma desorganização, uma descoordenação, melhor dizendo, dos esforços políticos nos Estados Unidos. O presidente Trump não consegue coordenar, até porque não quer coordenar as ações de socorro econômico às famílias e às empresas. Há um processo de injeção de recursos na economia americana, isso é bem verdade, mas não só. Há um processo, sim, dos Estados Unidos de desorganização, descoordenação do presidente com os governadores e com os prefeitos. Porque Trump, como Bolsonaro aqui no Brasil, queria o fim do isolamento social, certo? Só que ele, pressionado pelas circunstâncias, fez, sim, política de socorro econômico, bem maior que Bolsonaro. Bolsonaro, hoje, temos a notícia que ele vetou, inclusive, um item importante da política de socorro combinada entre o Congresso Nacional e os governadores, que era um complemento de 8,6 bilhões de reais que iria para os estados e prefeituras e municípios para as ações de socorro econômico. Por que Bolsonaro vetou? Óbvio. Nós sabemos aqui, e nossos convidados vão complementar logo depois. É para forçar o fim do isolamento social o mais rápido possível. E outra coisa, ao vetar esse dinheiro, vai para o quê? Para o SUS? Para as ações de saúde, de combate à Covid? Não. Ao vetar, automaticamente esse recurso, sabe para que vai? Para pagamento dos juros da dívida pública. Porque ele vai seguir a regra a LDO, uma lei anterior que rege o orçamento do ano. Então, é de um absurdo. Enquanto as famílias, milhões e milhões de famílias, não estão recebendo nem o auxílio emergencial, micro e pequenas empresas nem estão recebendo socorro de nenhum tipo, é isso. Nos Estados Unidos, o caso do George Floyd não é algo isolado, está dentro desse contexto do recorrentes casos de violência. Essa foto aqui que a gente botou aqui no ar, vocês estão vendo, é um cartaz das manifestações atuais, dessas 2 semanas e meia de mobilização. Casos igualmente iguais de ato de prisão filmada, na qual o aprisionado não demonstrou resistência e era um homem negro e, durante a ação policial, ele acabou morto. Então, recorrente, um padrão recorrente, o que explica, inclusive, essas grandes mobilizações multitudinárias, que não só contém presença de negras e negros, né, ou de pessoas não brancas, né, latinos, mas
mulatos, né, pessoas afro-americanos, não exatamente naquela condição que os Estados Unidos divide a população. Então, episódios iguais, recorrentes, um padrão histórico, inclusive no curto prazo, né? Pós a vitória de Obama, na qual se falava nos Estados Unidos de uma sociedade pós-racializada, o que não é verdade. E essas mobilizações são tão grandes que chegaram a inundar Washington, são muitas cidades. Nós estávamos, eu não estou aqui com um mapa, podia ter colocado o mapa das mobilizações. Eu vi um mapa que parece que tem 205 cidades registrando mobilizações na data de hoje, dia 4 de junho. Botamos a foto aqui, que é as mobilizações em Washington, que levaram, inclusive, a segurança do presidente Donald Trump, retirá-lo do palácio e levá-lo para o bunker que tem debaixo do palácio, que é a Casa Branca. E por que isso? Porque as pessoas foram em direção à Casa Branca protestar, porque Trump, em vez de chamar a unidade nacional e propor uma série de medidas para diminuir a violência policial contra negras e negros, combater o racismo, inclusive o racismo econômico, o desemprego que afeta mais gravemente os negros e negros, a discriminação racial, não. Trump ameaçou usar o exército contra os manifestantes, chamou os governadores de idiota por não reprimir, ameaçou colocar o movimento Antifa, né, que vem coordenando uma boa parcela das mobilizações, taxá-lo como movimento terrorista e colocá-lo, inclusive, sobre a vigência das leis federais de combate ao terror. Isso mesmo. O Trump não busca o diálogo, nem aquele enganar, fingir o diálogo, e sim incita a polarização e a ruptura. Então, é nesse contexto, meus amigos e minhas amigas ouvintes, que nós vamos conversar hoje, uma bancada maravilhosa e multidisciplinar, economistas, historiadores, para falar sobre essa conjuntura. Aqui no Brasil, já para ir focando, não estamos numa situação muito diferente. Nós tivemos vários casos nas últimas semanas de violência policial, atingindo, inclusive, crianças negras, e sendo tratadas como um pedaço de carne, porque nem na hora do socorro, depois da lambança policial, violou o protocolo, se é que existe um protocolo policial na prática, nem socorrer é feito. Então, aqui no Brasil, e os protestos para denunciar e exigir medidas foram reprimidos com violência. Enquanto as manifestações em defesa de Bolsonaro e contra a democracia, exigindo fechamento do Congresso Nacional, exigindo fechamento do STF, exigindo intervenção militar, AI-5, essas patifarias são extremamente protegidas pela polícia, e enquanto atos exigindo democracia foram reprimidos com gás, foram seus ativistas presos, inclusive um ato gigante no domingo, convocado pelas torcidas organizadas, e de lá até cá vários atos em várias cidades, né? Manaus, Curitiba, e que a gente deve tratar aqui numa conjuntura que é muito similar: desemprego, descoordenação da ação de socorro pelo impacto econômico da Covid, né? O Bolsonaro é uma visão mais tosca, mais bruta e terceiro-mundista do Trump. Em vez de exigir unidade nacional, que deveria ser um discurso dos Napoleões, dos Bonapartes da vida, ele exige, pelo contrário, ele fala que a morte é natural, é isso mesmo, né? Ele que alguns anos atrás tinha defendido guerra civil, defendido 30 mil mortos, que o Brasil precisava ter continuado o trabalho da ditadura militar e completado, né, mortes, e, de certa maneira,
esse discurso, né, acabou se efetivando porque o Brasil registrou mais de 30 mil casos essa semana, 30 mil mortos pela Covid-19, mortos oficiais, porque a subnotificação é gigantesca. Se a gente comparar o número de mortes registradas no igual período no Brasil, como também número de acamados e mesmo de mortos por síndrome respiratória aguda, né? Então, o Brasil está passando por um verdadeiro genocídio, não muito diferente dos Estados Unidos, que é atualmente o epicentro da pandemia da Covid-19. O Brasil será os Estados Unidos amanhã? Então, é o tema do programa de hoje com os nossos convidados. Eu fiz essa introdução um pouco longa para localizar nossos ouvintes num tema que não é só um tema econômico, é um tema político, não só político, é um tema econômico e, quiçá, um tema histórico. Por isso, inclusive, nós temos aí um historiador presente aqui na bancada do programa de hoje. Antes de passar para os nossos amigos, queria aqui registrar alguns ouvintes que registraram aqui, deram boa noite aos participantes do programa de hoje, o Vitor Figueiredo, o Flaudino, que também está participando conosco, registrou aqui. A Maiana Geminiani também registrou o boa noite. Queria agradecer aos nossos ouvintes, certo? Pedir aí para compartilhar, para fortalecer o projeto da Web Rádio Censura Livre, tá bom? Então, não deixe de compartilhar aqui o programa, certo? O programa vai ficar salvo, mas vamos lá. Eu queria começar, né? Eu sou economista, queria começar pelo historiador Gustavo Kelly. Gustavo, o que tem de especial, do ponto de vista histórico, essas mobilizações lá nos Estados Unidos? Os Estados Unidos que já vivenciou grandes mobilizações no passado, não só no passado tão longo assim, no passado recente, né? Qual é a diferença e o que tem de igual dessas mobilizações para aquelas grandes marchas dos anos 50, 60 por direitos civis e depois as grandes mobilizações que nós vimos, inclusive, insurreições de rua nos anos 80, 90, né, contra o racismo? Gustavo Kelly, historiador. Bom, a meu ver, o que há de... Né, porque na história, permita-me uma pequena digressão, na história a gente sempre está preocupado com as permanências e com as transformações ao longo do tempo das sociedades, ou seja, a curiosidade é essa, o que como né, e por quê, e o que não mudou também por quê. Me parece que agora você tem um contingente muito maior, como você iniciou, de uma população não negra, né, ou seja, é uma coisa que está, é uma rebelião que está, se não na classe operária como toda, né, é um movimento que a gente pode dizer policlassista, com certeza tem setores médios ali, mas essa é a primeira questão. E a segunda é que existe uma ideologia racista de que, pela questão da visibilidade, o racismo está diminuindo aos poucos, sabe? E, na verdade, não. Na verdade, não está diminuindo, né? Eu peguei um dado aqui, permita para eu passar também, para não retomar muito, onde no Brasil hoje, fora a questão do desemprego e tudo, mas dos 65 mil mortos assassinados no Brasil em 2017, 75,5% são de negros ou pardos, né? Ou seja, 75%. Aí, eu estava fazendo uma rápida recuperação. Em 1908, claro que a gente está falando, você perguntou sobre os Estados Unidos, mas vamos pegar o Brasil, porque, inclusive, o Brasil é um bom parâmetro. Em 1908, se matava duas vezes mais negros do que brancos. Ou seja, hoje, mata-se mais a população negra do que uma sociedade pós-abolição da escravatura do jeito que foi abolida. Então, toda essa discussão ela é extremamente atual, e atual especialmente nos países que passaram pela questão da escravidão, onde a população escravizada não teve, de fato, a sua total independência, e a gente está vendo nessa rebelião agora
esse resultado. São mais de 100 anos, 200, 300 anos de prisionamento em todos os sentidos. Fora outros debates, fora outras violências, a questão da memória, da identidade, de narrativa. Então, eu acho que é extremamente atual, né, e pouco mudou. Por isso que ela é tão grande. Você passou, só também para passar, para não estender muito, eu estava fazendo uma recuperação histórica sobre a questão das violências policiais, né? Então, você pode falar dos assassinatos dos grandes líderes estadunidenses, negros, né? O Martin Luther King e o Malcolm X, embora não eram necessariamente policiais, mas há toda uma violência contra negros e negros que se levantam nos Estados Unidos também. Então, você vai, por exemplo, em 2013, quando vai surgir o lema Black Lives Matter, surgiu porque um branco matou um homem negro e a decisão judicial não aconteceu nada, certo? Os espancamentos de Rodney King em 1992, eu peguei aqui também uma revolta que a gente pouco fala, a revolta de Watts, na cidade de Watts, na Califórnia, que foi uma coisa assim, também originada também de uma intervenção policial mal sucedida, entre aspas, né? A gente está vendo que não é mal sucedida, muito pelo contrário, a polícia, tanto lá quanto aqui, ela serve para reprimir a população negra. Então, ela é extremamente atual e necessária. Obrigado, Gustavo. Vou trazer aqui um pouco para a conversa o João Paulo. João, você me escuta? Escuto sim. Está me ouvindo? Beleza. João, eu trouxe aqui para os nossos amigos, ouvintes, até alguns gráficos sobre desigualdade, para a gente tratar aqui questão racial, né? Queria aproveitar, ver se você podia comentar aqui comigo, né? Pode ser? Pode sim. Né? E aí, a partir daí... Então, nós estamos trazendo esse aqui sobre distribuição racial na América, nas duas Américas, né? Na América do Norte, Central e na América do Sul. Você pode ver que os Estados Unidos está entre os países das três Américas, né? Dos países das Américas, que tem uma forte concentração de negros e negras, mas essa concentração também não é igual ao longo do território, como também no Brasil, né? Mas são uma das grandes populações negras do mundo, né? Então, o azul escuro é justamente os territórios com forte presença negra, né? Então, inclusive as regiões nos Estados Unidos, principalmente o sul, que foi, né, uma das regiões da diáspora, né, que foi a questão do racismo, né, da escravidão, que é um dos grandes causadores do racismo, sem dúvida nenhuma, né? Depois o Gustavo pode até comentar, trazer isso um pouco mais. Mas é interessante a gente colocar que os Estados Unidos, como o Brasil, são países de desigualdade média para alta, né? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, tem um grau de desigualdade menor que o Brasil, mas do ponto de vista do índice de Gini, né, a gente pode ver que é um país muito desigual, né? Não é, obviamente, do nível do Brasil, né? Mas é nível, por exemplo, da Nigéria, né? Então, a gente não dá para ver aqui, eu não sei se eu não consigo uma setinha, mas é nível de Nigéria, por exemplo, ou da Rússia, né? Mostrando que a sociedade americana é uma sociedade que é desigual, né? E que muito tem essa correlação entre racismo e desigualdade, né? Então, a gente vai falar um pouco de racismo estrutural. Inclusive, aqui, ó, trouxemos também uma pirâmide etária, aí já no caso do Brasil, que a gente vai trazer um pouco também da situação brasileira. João, por último, eu queria que você comentasse, a partir daí, eu vou passar a palavra para você, essa curva aqui, que eu não sei se você consegue ver, né? Que é PIB e riqueza financeira, do pós-guerra até 2012, um pouco mais. Para e passo, crescimento do PIB e crescimento da
dos ativos financeiros das famílias americanas. Aí é um gráfico dos Estados Unidos. E a gente vê que a partir do final dos anos 70, principalmente a segunda metade, vai havendo uma separação entre PIB e riqueza financeira. Trago aí para você, meu amigo. Você dá para dizer que racismo e desigualdade e também a questão da desigualdade de renda nos Estados Unidos são fatores muito presentes que levam à indignação? Dá para dizer que também isso pode ser um fenômeno brasileiro? Depois a gente comenta um pouco mais sobre o Brasil. Sim, a gente pode, sim. Você trouxe um dado aí a partir da década de 70, né, quando vai se acentuar a financiarização da economia, né, a partir da revolução informacional. Você tem uma circulação mais rápida da liquidez mundial e uma consequente concentração de riqueza. Os dados que a gente tem do final do ano passado, que é de 2019, 1% mais rico dos Estados Unidos, ele concentra 20% da riqueza, 20% do PIB americano, né? Enquanto a metade mais pobre da população americana tem 12,5% de toda a renda gerada na economia. E é esse cenário que a gente tem de fundo, né? Porque você tem uma população que está cada vez mais pobre. Isso explica a ascensão do Trump de uma forma e explica também essa revolta, né? Porque você ser pobre e negro nos Estados Unidos é que você, além de ter todos os problemas sociais advêm dessa desigualdade, você proporcionalmente está na sua maioria dos negros, está na metade mais baixa de renda, e aí você tem todos os problemas da economia e da sociedade norte-americana, por exemplo, a falta de direitos trabalhistas, que os Estados Unidos vem perdendo, os trabalhadores americanos vêm perdendo os direitos trabalhistas já desde a década de 90, pelos processos de liberalização econômica. Você tem os problemas advindos da questão da falta de um sistema público de saúde. Então, você ficar um dia internado em um hospital americano pode significar 3 meses de salário. E você tem a questão do subemprego. E a população negra, além disso tudo, sofre constantemente com a violência policial, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, hoje, os dados que se tem são que 12,5% da população é negra, se declara negra, né? Claro que aí você vai ter aqueles que são os chamados mestiços, que são de pai branco, mãe negra, pai negro, mãe branca. Você vai ter os hispânicos, que é uma parcela crescente da sociedade. Mas você tem, dentre esses 12,5%, quando você vai ver, por exemplo, a população carcerária, você vai ver que há uma predominância de negros dentre essas. Quando você vai ver nos bairros mais pobres, quando você faz essa divisão, você mostrou ali o mapa de Gini dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, de fato, é um país de Gini médio, mas se você for pegar, por exemplo, se você pegasse por estado, você vai ver que há uma divisão espacial desse Gini, né? Você tem regiões em que há um Gini mais alto, como é em toda a nação capitalista, é assim, e regiões que você tem um Gini mais baixo. E quando se você for descendo a nível local, você vai ver que o Gini mais baixo são nos bairros mais pobres que tem uma população negra mais alta, né? Que é um processo bastante similar com o que temos aqui no Brasil. Eu lembro muito bem que na época que eu estava no mestrado em economia lá na UFBA, a gente brincava que a gente pegava o Gini lá de Salvador, por exemplo, você saía do subúrbio ferroviário de Salvador e ia em direção aos bairros nobres ali do centro antigo de Salvador, Campo Grande, o Corredor da Vitória. Você saía da Etiópia e chegava na Dinamarca, né, em termos de Gini. Ou seja, e quando você vai para o subúrbio ferroviário, é claro essa questão de que é um bairro de população negra majoritariamente, né? Isso é um padrão que se repete em todas as cidades do Brasil e é um padrão muito recorrente também, poucas pessoas sabem, mas nos Estados Unidos, né? Se você for pegar as grandes cidades americanas, você vê essa replicação desse modelo aí, que tem a ver com as questões históricas que vêm desde a escravidão. Obrigado aí, João. Vou trazer o Flauzino
para a linha aqui, para essa conversa. Você está me escutando, Flauzino? Então, quando o Flauzino ligar aí o botão... Eu liguei. Aí. Flauzino, eu trouxe também aqui para os nossos ouvintes outros gráficos aqui, aproveitar sua presença para você comentar sobre... Nós temos aqui a pirâmide de renda do Brasil, a concentração, né? Os 1% mais ricos são aqueles que ganham entre 13 e 33, 34 mil reais. Esse gráfico não está atualizado, né? De 2018. Peço desculpa. Então, esse aí é a classe A. A tão falada classe A, a gente está vendo aí que é pouca coisa, pouca gente, né? Então, a classe A, B, C, D, E, né? Mantendo aí um padrão na qual boa parte da população brasileira, a maioria absoluta, praticamente a metade, ganha menos que o PIB per capita, né? Só que aí a gente tem uma outro gráfico aqui, até depois vou pedir para o João comentar sobre a dispersão espacial, é a questão da desigualdade, mas eu queria trazer um pouco mais para você comentar essa questão da desigualdade, né, correlação entre desigualdade, pobreza, né, e um pouco da explosão social, né. O Brasil tem aí uns ingredientes muito similares aos Estados Unidos. Você acha que, inclusive, ingredientes não só objetivos, subjetivos, né, as instituições, lideranças, inclusive o papel do presidente da República. Eu vou perguntar primeiro um pouquinho da sua avaliação, o quanto Trump reforça a polarização diante dessa desigualdade e tenta se cacifar. Mas se você não tiver... Primeiro, falar um pouco sobre a desigualdade. Fala um pouquinho da desigualdade e depois a gente fala um pouquinho da questão política. Mais uma vez, boa noite. Para aqueles que ainda não me ouviram, né? Boa noite a todos. Um tema bastante rico, bastante similar, né? Como você disse, porque, em tese, a mesma similitude da linha política do Trump, tanto na economia como na política social, é parecida com a do Bolsonaro aqui. Lógico, como você disse na abertura muito bem, é uma versão tupiniquim, mal acabada, com falta de qualidade, com falta de conhecimento, com falta de educação acadêmica, né, do que ele representa. O Trump é um pouco mais esperto, né? Enfim, então a gente tem essa similitude do ultraliberalismo econômico, do ultraliberalismo que a gente está vendo, né, que está nos Estados Unidos, na Hungria, na Ucrânia, no Brasil, beirando aí o fascismo e o nazismo. Agora, a questão social, tudo isso é um reflexo de uma política econômica que vem se desenhando durante o tempo. Os gráficos que você apresentou, né, mostrando um ponto de inflexão dos anos 70 para frente, é quando o neoliberalismo reassume os poderes nacionais de alguns países, como os Estados Unidos, com o Reagan, Thatcher na Inglaterra, o Pinochet no Chile, e assim por diante. A gente vai fazendo aquela tríade do cartaz neoliberal, falando que era a grande maravilha, que tinha que liberar a economia, desestatizar tudo, tirar todo aquele tecido social que permeava de direitos, né, as camadas mais pobres, com a bênção do Estado, e está dando o reflexo agora, né? Como diriam alguns, na minha época, né? Não é o palavreado de agora, mas deu a rebordosa agora, né? Porque qualquer estopim, qualquer fagulha, quer dizer, qualquer centelha, gera uma explosão. A gente ainda não viu no Brasil essa centelha pegar fogo, né? A gente já poderia ter vários casos. O caso dos militares no Rio de Janeiro que fuzilaram uma família no carro, o João Pedro recentemente, e assim por diante. A gente poderia ter vários.
as mortes de 30 mil pessoas, né, cumprindo uma promessa de campanha do Bolsonaro. Era para ser uma coisa de convulsão social. Mas nós estamos num país que ainda está dividido, a gente não tem uma união das consciências trabalhistas, das consciências sociais, porque a gente exploda de um lado só. Essa é uma diferença. Os Estados Unidos, ele vem de um histórico, principalmente naquela região que você mostrou, que a concentração negra é mais alta, são os estados onde foram feitos a colonização via plantation, a colonização com uma elite branca dos puritanos. O Gustavo está aí, pode até me corrigir, mas mais ou menos é aquela linha mais radical da elite branca inglesa, de alguma parte da nobreza escocesa e tudo mais, que foram lá para o sul, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, onde é o grande coisa, que ficaram de um lado contra o norte na revolução, na guerra de sucessão. Eles eram escravistas, queriam um modelo escravista, queriam um modelo de comprar tudo da Europa, e o negro era mais um patrimônio, não queriam um ser vivo. Então, ali é que estão as pressões maiores da questão social. Mas os Estados Unidos também pagam por um outro preço, né, com a população negra e também com a população hispânica, os latinos, né, que não é uma questão de raça, mas é uma questão de etnia. A política dos anos 80 liberal fizeram com que as indústrias ficassem com as matrizes nos Estados Unidos e levassem todo o chão de fábrica espalhado pelos países do globo terrestre como forma de dominação, né? Porque em vez de você aumentar a capacidade instalada da indústria nos Estados Unidos, ampliava a ramificação da soberania americana da produção dos países periféricos. E isso tirou a população trabalhista industrial, a que diminuía a desigualdade de renda, porque a indústria paga mais do que qualquer outro meio de comércio ou agricultura, né? Então, você teria aí uma concentração de renda sendo diminuída, até por justificar a questão do índice de Gini. No Brasil, essa concentração de renda é diferente. A teoria neoliberal está favorecendo as elites com o status quo já estabelecido, que ela mantém uma concentração de renda sendo sócia minoritária do capital estrangeiro e forçando que tenha um desemprego muito alto. Para quê? Para que você tenha salários baixos, né? O Marx falava do exército industrial de reserva. Quanto maior o exército industrial de reserva, menos direitos trabalhistas, menos renda e menos salário o trabalhador ganharia. Então, é uma política de desemprego que não é acaso. É uma política deliberada, pensada para as multinacionais terem mão de obra barata no Brasil e ter remessa de lucro para a matriz. Então, essa é uma justificativa econômica para o caos social que a gente está vendo nos dois países. Mas a diferença é que uma fagulha lá nos Estados Unidos é muito mais tensionada, é muito mais aguerrida do que aqui ainda no Brasil, porque o Bolsonaro ainda tem um excesso de popularidade e uma influência muito grande em alguns setores da população. Se você me permite, na questão da política americana, eles têm uma lei, né, vocês que podem estar acompanhando, que é o Big Stick, mais ou menos, não é Big Stick, é um stick alguma coisa. Se você tem uma, duas ou três, quer dizer, pequenas infrações, você não tem direito a tirar título eleitoral. E isso, geralmente, a polícia está orientada para você pegar os latinos e negros, para não dar uma mínima chance deles ter acesso à sua expressão. Daí você vê na eleição que a porcentagem de negros e latinos é muito baixa na eleição presidencial americana, favorecendo os republicanos e a eleição do Trump, né, nesse sentido. Então, por isso que o Trump ele pode ter uma base eleitoral grande, que mantenha ele na posição que ele está, mas na população em geral que não vota,
mas que é residente nos Estados Unidos, há uma grande rejeição. E esse é o povo que está mais tensionado, está mais oprimido, que está mais com vontade de mostrar a sua voz. Né? Como ele não pode votar, ele está mostrando agora os movimentos que a gente está acompanhando. Flauzino, eu vou trazer aqui o João para a conversa, vou fazer uma outra pergunta para ele, tá bom? Eu não sei se eu atendi a sua resposta. A sua pergunta. Daqui a pouco você atendeu. João, a gente continuando aqui um pouquinho com os gráficos, né, só para ajudar, se estiver atrapalhando, você fala, tá? Uhum. Aqui tem também sobre desigualdade de rendimento, né, entre homens e mulheres, entre negros e não negros, né, mostrando inclusive maior desemprego, uma taxa de desocupação. Isso aqui, inclusive, é um gráfico antigo, 2016, se eu não me engano, na qual, naquele momento, os não negros, homens não negros, representavam 8,2%, enquanto os negros 12%. Então, inclusive, no mercado de trabalho é muito desigual, né? E a gente vê uma desigualdade, inclusive, de ocupação em postos de trabalho, né? Menos de 5% dos dirigentes de empresa são negros, né? Enquanto nos estratos mais inferiores de profissionais, isso aqui são postos de carreira gerencial. Você vai descendo o posto gerencial, aí sim, aprendiz, por exemplo, é negro, a maioria. Mostrando aí esse elemento, essa correlação entre desigualdade e racismo. Queria que você pudesse, rapidinho, comentar aí para os nossos ouvintes e que isso é um elemento que joga essa população à pobreza, à indignação e à mobilização, de uma certa maneira, né, que está se manifestando agora, né? Essa questão dessa desigualdade. Eu vou fazer uma coisa que eu não deveria, que é citar um estudo que eu ainda não li, que é um estudo que saiu ontem, eu tomei conhecimento ontem, é um estudo bem recente, que relaciona aumento do desemprego com aumento de criminalidade com dados para o Brasil. É um estudo que saiu, eu não sei nem, eu tinha achado que tinha saído por algum instituto americano, mas parece que é um instituto europeu. São brasileiros que fizeram esse estudo, fazendo essa relação. E o básico é aquilo que é a relação traz dados empíricos para aquilo que a gente meio que já tem uma ideia que seja, né? Que é com aumento do desemprego, você vai ter um impacto no aumento da criminalidade. E aí ele traz um dado, uma correlação interessante, que o acesso ao seguro-desemprego ela diminui durante um tempo. Ou seja, durante o período que a pessoa ela tem acesso ao seguro-desemprego, ali no curto prazo, você não tem um aumento da violência, né, da criminalidade. Mas com o passar do tempo, se a taxa de desemprego ela não aumenta, se a taxa de desemprego ela não diminui, você segue com o aumento da criminalidade. Por que isso é interessante? Porque quando você fala assim, olha, os negros não têm tanto acesso aos cargos gerenciais, que são os cargos principais. E isso eles têm acesso maior aos cargos que são cargos menores na hierarquia do trabalho. São cargos que são mais facilmente demitíveis, digamos assim. A população negra acaba ficando mais suscetível à demissão. E aí, porque isso tem um impacto da forma da inserção do negro na sociedade e de como o aumento da criminalidade acaba impactando mais na sociedade negra do que na sociedade, digamos assim, daqueles seres de cor branca, de pele clara. Para você ter uma ideia, se você for pegar dados de violência, em média, o Brasil tem um padrão que o negro ele tem 3 vezes mais chance de morrer do que um branco. Você pega assim, por 1.000, a taxa de homicídio por 100 mil habitantes na população negra é 3 vezes maior do que a população branca. Isso tem vários fatores, desde que o local onde a população negra geralmente mora, que são locais que têm uma maior dificuldade sociais no nível geral, a própria inserção, essa dificuldade de inserção no mercado de trabalho que acaba impulsionando a pessoa à criminalidade.
Eu tô lembrando aqui de alguns episódios. Eu sou baiano, né, para quem não sabe. E Salvador, você mostrou aquele gráfico ali, a Bahia, de uma maneira geral, é um estado que tem uma população negra muito grande. Salvador é tida como a cidade mais negra fora da África. Eu lembro de uma vez, eu era estudante universitário ainda, e eu estava fazendo uma pesquisa em um banco público, né? Eu pesquisava crédito para micro e pequenas empresas, e naquele momento eu estava em um banco público, numa agência de fomento estatal, e eu estava esperando, porque eu tinha uma reunião marcada para conversar com o técnico, e aí só abriu o elevador social, estava demorando e chegou o elevador de serviço. E aí foi uma coisa bem hilária, hilária, assim, trágica, né? Mas o racismo ficou bem latente, assim, com a representação, que todos os engravatados entraram nesse elevador junto comigo e com o pessoal da limpeza. E era claramente assim, todos os engravatados eram brancos e o pessoal da limpeza era negro. Isso aí na cidade mais negra fora da África, uma cidade mais negra do Brasil. Isso para mim, aquilo ali me marcou bastante, né? Porque você viu a representação, e quando você fala de dados assim, as pessoas às vezes têm dificuldade em ver, porque isso está no nosso cotidiano e é uma coisa muito normalizada. E a gente chega ao ponto de normalizar isso, né? E naquele momento, isso para mim ficou claro, você tem uma situação muito clara de racismo ali, nessa questão do elevador. Aliás, para quem é de fora do Brasil, você explicar que existe elevador social, existe elevador de serviço, já é meio difícil, né? Mas aí, nesse quesito, ficou bem claro, assim. E todos os brancos estavam lá engravatados, eram pessoas, provavelmente, de altos cargos no banco que eu estava, e as pessoas de serviço eram negras. Não sei se contempla a sua questão. Obrigado, João. Eu vou botar agora para conversar conosco novamente o Gustavo, trazer o Gustavo. Gustavo, nós temos aqui um comentário de um ouvinte e eu queria que você comentasse conosco, né? Aqui, ó, botando Vitor Figueiredo dos Santos. Pelo que estamos lendo nos jornais, comentários em redes sociais e instituições políticas, a paciência com Bolsonaro parece ter acabado para a maioria dos brasileiros. Já tivemos as manifestações antifascistas das torcidas organizadas e manifestações antirracismo em Curitiba e Manaus. Um quadro de milhares de brasileiros mortos e infectados em tempo de pandemia. Está na hora de irmos para as ruas? Ou é melhor aguardarmos um pouco mais? Eu estou te colocando essa pergunta para você, porque as mobilizações nos Estados Unidos não são só protagonizadas pelo movimento negro, né? Há uma forte presença das pessoas, de maneira geral, brancas, mas há um elemento assim, de juventude, de questionamento do regime democrático e da questão da economia, que, de certa maneira, né, tem seu rebatimento aqui, né? As mobilizações contra o Bolsonaro, contra os ataques à democracia que o Bolsonaro vem fazendo, mas já tomaram o aditivo que foram as mobilizações antirracistas, essa semana mesmo. Rio e São Paulo, primeiro, era menos o conteúdo antirracista, mas Manaus e mesmo Curitiba, né, já estão com essa tônica. Gustavo, é com você aí, o que você pode trazer de comentário a respeito dessa nova peculiaridade, desse elemento e o papel do movimento negro nesse processo de mobilização contra a crise econômica e contra Bolsonaro? Eu acho que o momento não pode esperar, o momento é agora. Você pode utilizar um argumento tanto para falar que não pode ser agora, como pode ser agora, que são mais de 400 anos, né, tanto de escravidão junto com o racismo estrutural, tanto lá quanto aqui. No Brasil, há um requinte de crueldade, porque o racismo no Brasil é tão estrutural, mas tão estrutural e tão ideológico, né, que a gente passou por uma parte do século XX com o movimento eugenista, que defendia que o sangue branco iria diluir o sangue negro, correto? Havia cálculo de alguns pensadores, como João Batista
como o João Batista Lacerda. Somado a isso, você tem um mito da democracia racial do Gilberto Freire, onde ele vai falar que não há racismo de forma alguma. Então, ou seja, qual vai ser o momento para a gente resolver essa conta, para que a sociedade e o Estado brasileiro paguem essa conta? O momento é esse, mesmo porque 30 mil pessoas já morreram. Existem estimativas que podemos chegar a 120 mil, a 150 mil até agosto. Ou seja, esse governo é um governo que dá para reparar que ele não vai ficar satisfeito enquanto não morrer mais. Então é preciso que, inclusive, a população negra, a população trabalhadora, a classe trabalhadora vá para a rua, mesmo que, infelizmente, vai ter que passar por uma situação do Covid, né? Mesmo porque a classe trabalhadora está nas filas da Caixa Econômica, correto? Então, eu acho que é de suma importância que isso ocorra o quanto antes. Obrigado, Gustavo. O tempo já é pequeno, né, no programa. A gente vai ter próximas edições aí que a gente pode, com mais tempo para cada um dos convidados, e irem aprofundar, né? O Gustavo tinha várias coisas para falar sobre o movimento negro, que a gente andou conversando antes, e que retrospectos históricos, a questão também do contexto do processo de mobilização agora nos Estados Unidos, mas a gente já vai para o encerramento. Antes da palavra para o Flauzino, que pediu para falar um pouco mais, vou botar aqui o Flauzino aqui, vamos botar o Flauzino, que aí ele veio pedir para falar um pouquinho mais. Flauzino, já vai fazendo aí seu fechamento, tá bom? Porque depois ele diz que a mesa atropela. Vai, Flauzino, já se despede para os nossos ouvintes. Não, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom esse debate. A pergunta do Vitor foi muito importante. Qual o momento que a população tem que sair? Se for espontâneo da população insurgir, o momento é qualquer momento. Agora, se for uma questão pensada, uma questão organizada, se der tempo da gente fazer, talvez não seja esse o melhor momento, porque talvez seja isso que o bolsonarismo esteja esperando. Então, o que ele está esperando? Ir para a porrada. O discurso do Bolsonaro para chegar no poder e se manter no poder, ele precisa ter um inimigo. Né? Então, a gente vai dar um inimigo para ele, a não ser que a gente tenha força realmente concreta de mais porcentagem da população. Né? Como se foi visto o levante negro e demais partes da sociedade americana. A gente não viu isso, a gente viu setores, a gente viu torcidas, a gente viu alguns grupos em Curitiba. A gente precisa ser uma coisa mais unificada, a gente precisa derrotar o neonazismo, o neofascismo, o ultraliberalismo, e precisa dar uma porrada geral, uma porrada que doa, uma porrada que mate a cobra e nunca mais se levante, que foi um erro, por exemplo, dos governos do PT. Esse ultraliberalismo só chegou ao poder por culpa do PT, que não matou isso quando ele estava no governo. Quis fazer composição, quis fazer governabilidade, quis fazer chacrinha para a elite, para o capital financeiro, e deu nessa coisa que a gente está vendo agora. Então, a gente precisa, um levante da população contra as políticas ultraliberais que estão no poder, ao bolsonarismo, a fazer com que esse governo caia de uma vez e não entre nenhum fantoche do setor financeiro no lugar. Então, a gente precisa organizar, acumular força e ir para o momento certo. Agora, eu concordo com o Gustavo. A opressão foi muito grande durante muitos anos, mas a gente ainda não tem uma consciência completa de classe para sair que o motivo já teve. Então, a gente torce, espera que a consciência dos trabalhadores, dos negros, das mulheres, de todos os setores mais oprimidos da sociedade se levante nesse momento. Era isso, queria agradecer ao convite. Eu quero minha carteirinha de habitué do programa. Né? Eu queria uma homenagem ao Antônio, mas sei que dessa vez ele vai me sacanear, vai homenagear o Gustavo tocando hino do Botafogo. Eu não conheço o Gustavo, mas tem uma coisa correlata nesse historiador e torcedor.
gostar de história. Né? Então, eu acho que é uma provocação de leve, espero que ele leve na esportiva. E estamos aí, estamos juntos. Eu sou torcedor do Santos, também gosto de história, então a gente está junto. Tá bom, como você falou, Gustavo, eu vou pedir para o Gustavo já se despedindo aqui dos ouvintes. Na semana passada, botou musiquinha do Botafogo. Gustavo, se despede aí dos nossos ouvintes. Você está na escuta? Consegue nos ouvir? Tô na escuta. Não, eu queria encerrar, concordo com o Flauzino, né? De fato, é um momento difícil, né? Porque, embora a gente fique, né, assim, feliz com o que está sendo nos Estados Unidos devido à mobilização, por outro lado, aqui no Brasil a gente não tem, né? Tem um delay, um governo tão complicado quanto o do Trump. Mas eu acho que, a partir do momento que as mobilizações começam a volumar, a gente tem que ser um incentivador, claro, né? E só queria terminar, eu sei que o tempo urge, mas eu queria terminar que todo mundo que estiver vendo pudesse fazer uma interpretação da tela do pintor espanhol Modesto Brocos. O nome da tela Redenção de Can. Ali a gente vai entender um pouco o que é o racismo no Brasil. Fora isso, tem uma outra coisa que eu queria falar, vou falar 30 segundos agora, né? Do Forte de São João de Ajudá, no Benim, onde você tinha a Árvore do Esquecimento. Então, são dois exemplos que eu queria pegar sobre o tamanho do racismo no Brasil. Como ele é forte, como a gente, ao mesmo tempo, a gente não reconhece que tem racismo, e, por outro lado, uma parte da população negra não consegue se identificar com a sua própria raça, com a sua própria cor, com a sua própria cultura. E agradecer novamente a todos, né, ao Flauzino, ao próprio Almir, ao João, e vamos em frente, poder fazer o máximo possível para derrubar esse governo. Obrigado, Gustavo. Vou trazer aqui o João Paulo. João, vou despedir aqui dos nossos ouvintes e suas últimas considerações. Queria agradecer mais uma vez o convite para estar dialogando aqui com os ouvintes, com você, Almir, com o Flauzino e com o Gustavo também. E eu acho que o Gustavo ele terminou bem, né? Nós vivemos um país extremamente racista, um racismo que é estrutural, que as pessoas às vezes não conseguem compreender como ele se manifesta, mas se existe alguma coisa boa nesse momento que nós estamos vivendo é que está se discutindo mais abertamente o racismo, né? Você está vendo a necessidade de algumas pessoas se posicionar com relação a isso. Isso tem sido um fato benéfico de todo esse momento ruim que nós estamos vivendo. Um abraço a todos aí. Obrigado, João. E aí, queria exatamente fechar o programa com essa preocupação que o João coloca, né? E o Gustavo já tinha dito. Nós talvez não tenhamos vivendo uma sociedade mais ou menos racista, né? O Gustavo até colocou, havia uma falsa impressão de menos racismo. Esses episódios confirmam que a sociedade, o racismo se mantém, né? Mantém firme e estruturalmente ligado na nossa sociedade. E nos momentos de crise, ele se torna, ele assume uma cara mais feia, né? Ele se combina com os aspectos mais duros da sociedade capitalista, como o desemprego, ampliação da exploração, e que esse aí foi o combustível que alimentou o levante lá nos Estados Unidos e que pode alimentar aqui no Brasil. A gente vê o racismo todos os dias e a população negra, a população não branca, sofre no cotidiano, com o desemprego, com a desigualdade, com os baixos salários, com as dificuldades de acesso à política pública, e que somente a substituição do sistema vai por fim à questão do racismo, certo? E com certeza, com esses governos que aí estão, o racismo só se alimenta, inclusive se utiliza do racismo para governar, né? Então, registrar aqui os últimos comentários dos nossos ouvintes, né? A Marisa Matos colocou aqui, racismo é crime, é preciso lembrar isso, e todo dia é dia para debater o racismo, refletir sobre isso, não só nesses momentos, nas datas solenes ou no momento triste de episódios de
grande clamor, né, popular. Queria agradecer você, meu amigo, agradecer você, minha amiga ouvinte, além, obviamente, dos nossos convidados do programa de hoje, agradecer a eles, Gustavo Kelly, historiador, Flauzino Antunes Neto, economista, João Paulo Carvalho, como economista também, mas, é claro, o jornalista Antônio de Padre Figueiredo, que está lá na mesa de operação, dando assistência, o apoio ao nosso programa e todos os outros, né, além do próprio programa dele. Por fim, pedir a colaboração financeira. Um abraço a todos. O Antônio aí registrando o abraço. E, para encerrar, pedir a colaboração financeira de vocês, né? A Web Rádio Censura Livre, ela é uma rádio mantida com o apoio dos ouvintes e das entidades do movimento social, certo? Está aqui a nossa conta para contribuição, porque nós não temos anúncio publicitário, né? Recebemos a doação para podermos ser a voz da classe trabalhadora. Então, doe qualquer quantia para o Banco lá na nossa conta corrente, no Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2. O CNPJ aqui do MEI da rádio é 32.954-696/001-81. Por fim, falar da campanha financeira que nós temos lá na plataforma Apoie-se, né? Porque o pessoal fala, banco, eu tenho que transferir, pagar DOC, eu tenho que ir lá naquela agência. Plataforma Apoie-se, apoia.c/CL Web Rádio, tá? Então, essa plataforma aceita cartão de débito, cartão de crédito, transferência bancária, qualquer quantia nessa vaquinha virtual, para a gente, inclusive, incrementar. Essa tem um valor, assim, uma meta que a gente está buscando aí uma melhoria de equipamentos. Então, para melhorar a transmissão, a gente quer aí a colaboração de vocês, tá bom? Então, a gente encerra agora o Economia Fácil, versão estendida, do dia 4 de junho de 2020. Muito obrigado, meus amigos e amigas ouvintes. Até a próxima edição do programa, certo? Dúvidas, críticas e sugestões, manda um e-mail, economiafácil@gmail.com, ou deixa aqui uma mensagem aqui nos comentários. Curta e compartilhe. Ao final aqui a gente vai subir para o nosso canal do YouTube. Se inscreva lá no canal e assiste as outras edições do programa. Siga a programação da Web Rádio Censura Livre. Esse programa live acaba, mas a programação continue. Vai lá para o site www.clwebradio.com ou ouça a programação nos aplicativos de rádio online. Um forte abraço e até a próxima edição. Tchau, tchau, gente!